Diego, eu já entendi que uma das melhores formas para eu viver de renda daqui para frente é montando uma carteira de fundos imobiliários. Mas como é que eu faço isso? Me ajuda! Muita gente me pergunta como é que você faz para montar uma carteira perfeita de fundos imobiliários. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer isso. Eu vou montar com vocês uma carteira pensando no recebimento de aluguéis para você viver de renda no longo prazo, tá bom? Então a gente vai montar aqui uma carteira ideal, uma carteira fictícia, mas que você pode usar exatamente esses critérios que você vai aprender aqui para montar a sua carteira e começar assim a receber aluguel todo mês para viver disso e se aposentar logo logo, né? Essa que é a ideia. Então a primeira coisa que a gente vai começar vendo aqui nesse vídeo são exatamente esses critérios. Eu vou te apresentar os critérios que eu utilizo para montar mesmo a minha carteira de fundos imobiliários e aí depois disso a gente vai lá no site do Funds Explorer na prática ver uma ferramentinha para comparar esses fundos e você conseguir selecionar os seus, tá bom? Então a primeira coisa, olha só aqui pro computador, você tá vendo aqui já a tabelinha aqui do meu lado, a gente tem uma lista de critérios, tá? Então nesses critérios que a gente vai usar para selecionar os nossos fundos, eu coloquei aqui liquidez diária. Então, a gente quer uma liquidez diária de 5.000 negociações ou mais, tá bom? Então aqui é exatamente esse número, lá você vai ver depois no Funds Explorer, no site, a gente vai ter essa informação. Por que que isso aqui é importante, gente? Porque se você quiser vender depois as suas cotas, você consegue vender e se desfazer do ativo, tá bom? Então a liquidez diária ela é muito importante por conta disso e era um dos nossos critérios. Se você não tem liquidez diária, significa o quê? Que depois você vai ter dificuldade para vender as suas cotas de fundo imobiliário no mercado. Fazendo aqui uma analogia com os apartamentos, né, com imóveis do mundo real mesmo, se você fosse comprar um imóvel, a gente sabe que é difícil vender um imóvel quando você tem um e você coloca esse imóvel, por exemplo, para alugar, a gente sabe que é difícil vender. A gente fica às vezes meses, anos tentando se desfazer, ou seja, ele tem baixa liquidez, tá? E um fundo imobiliário com baixa liquidez diária, ele também vai ter esses problemas. Você vai lá ficar às vezes semanas, meses tentando vender as suas cotas e não vai ter ninguém para comprar. Então a gente quer fugir desse problema aqui, tá bom? O segundo critério é o patrimônio líquido acima de 500 milhões de reais. O que é o patrimônio líquido? Gente, o nome é difícil, mas é facinho de entender. Patrimônio líquido é tudo aquilo que está dentro daquele fundo. É tudo aquilo que aquele fundo, no fundo, que coisa horrível, né? O fundo, no fundo. É tudo aquilo que aquele fundo é dono. Então imagina que eu tenho um fundo imobiliário de shopping. O que vai ser o patrimônio líquido? Todos os shoppings que estão lá naquele fundo. As lojas, toda a infraestrutura dos shoppings, entendeu? Então, quando a gente fala aqui de patrimônio líquido, é todo o valor, de fato, todos os ativos financeiros, os imóveis palpáveis que a gente consegue mensurar. Então, a gente quer um patrimônio líquido de 500 milhões ou mais, porque quanto mais patrimônio líquido, maior é aquele fundo, mais bem consolidado aquele fundo é, porque ele tem muitos cotistas, porque para ter aquela quantidade de patrimônio líquido é porque tem muita gente que acredita e que aposta naquele fundo, você percebe? E é por isso que a gente quer um fundo com mais de 500 milhões de reais em patrimônio líquido, tá bom? Uma outra característica que é legal a gente ter é a tal da vacância. O que é a vacância? De todos aqueles imóveis que estão lá naquele fundo imobiliário, qual que é a percentual de imóveis vagos, sem nenhum inquilino pagando aluguel? Porque pensa o seguinte, no fundo, a gente quer receber aluguel quando a gente compra fundo imobiliário, certo? Se não tem ninguém lá pagando aluguel, então significa que aquele imóvel tá às moscas, não tem ninguém pagando. Enquanto maior for a vacância, né, percentualmente falando, por exemplo, um fundo imobiliário com 50% de vacância significa o quê? Que 50% das lojas, dos apartamentos, né, de cada um daqueles imóveis que pertencem àquele fundo, estão vagos. E isso é ruim, eles estão deixando de gerar receita, deixando de gerar renda pra gente. Então a gente quer aqui uma vacância controlada, a gente quer uma vacância de 10% ou menos nesse caso aqui, tá bom? Outra coisa que é importante, que eu coloquei aqui como critério, é o número de ativos daquele fundo. Pensa que um fundo imobiliário que tenha um único ativo, um único prédio, ou se for um fundo imobiliário, sei lá, de shopping, um único shopping,
ele é pouco diversificado e isso é ruim, tá? Então eu coloquei aqui esse critério de ter 5 ou mais ativos, para isso diversificar bastante, né? Para a gente ter um em cada estado, um em cada lugar do Brasil, ou mesmo que seja tudo em São Paulo ou tudo no Rio de Janeiro, você ter uma diversidade de imóveis diferentes, porque aí a chance de todos eles serem prejudicados, sei lá, imagina que cai uma bomba ou alguma coisa que realmente possa acontecer, né? Porque uma bomba é mais difícil. Imagine que alguma coisa ao redor de algum desses imóveis aconteça, sei lá, um prédio seja demolido ou aconteça alguma obra que acabe congestionando o trânsito daquela região e aquele imóvel fique prejudicado. Se você tem um número grande de imóveis espalhados, a chance dessa desgraça toda acontecer é menor, porque você tem mais diluição desse risco, né? Você tem vários ativos espalhados, um em cada lugar. Então, mesmo que tenha alguma desgraça acontecendo com um imóvel, os outros estão ali resguardados, tá? Essa que é a ideia de você ter um número de ativos alto. Então eu coloquei aqui 5 ou mais, tá bom? Aí a gente tem o critério do dividend yield, tá? Nos 12 últimos meses, de 6% ou mais. Isso aqui vai depender de cada um dos setores, já eu falo dos setores. E a gente tem aqui um PVP de 1,10 ou menos. Só que eu até colocaria uma outra coisa aqui também, tá? O que é o PVP? É o preço sobre o valor patrimonial. Ai, Diego, não entendi nada, pelo amor de Deus. Pensa o seguinte, se o preço é o quanto tá valendo agora, é a cotação. O valor patrimonial é o valor que a gente já sabe, né? É o patrimônio líquido, é quanto de fato aquele fundo tem de dinheiro, né? Quanto que de fato aquele fundo tem de ativos financeiros, de valor no mundo real. Então pensa, se o P sobre VP for acima de 1, significa que a gente está pagando mais do que vale. Se o P sobre VP for abaixo de 1, a gente está pagando menos do que vale, tá? Essa que é a conta que a gente faz. Então eu até mudaria aqui, ó, eu colocaria o P sobre VP entre 0,95, 0,90 e 1,10. Eu colocaria mais ou menos isso aqui, tá? Então, o P sobre VP, ele tem que estar dentro dessa faixa. Por quê? Senão ele tá barato demais ou ele tá caro demais. E aí não compensa, tá? Então, ideal é que ele fique dentro dessa faixa, porque se ele tiver barato demais... Ai, Diego, mas eu adoro coisas baratas, eu queria comprar barato. Tudo bem, mas se tiver barato demais é porque tem alguma coisa errada ali que os grandes investidores, os grandes tubarões de mercado estão vendo e a gente não, às vezes não sabe. Tá? Então por isso que sempre que a esmola é muita, o santo desconfia. Então se tiver barato demais, eu também fujo, porque pode ter alguma coisa ali que eu não sei. Nós somos réis mortais, né, gente? Eu e você aqui, a gente investe para gerar patrimônio, mas a gente não é expert na coisa. Nem eu, nem você, né? Nem a maioria das pessoas não é. Mesmo quem diz ser, às vezes também não sabe tudo, tá? Então, vamos ser realistas, né? E vamos assumir que, de fato, a gente não quer comprar nem barato demais, nem caro demais. Porque sempre que a coisa tá barata demais, é porque tem alguma coisa por detrás ali que a gente não tá geralmente vendo, tá? Então esses aqui são os critérios, tá bom? E a gente vai ter também os setores que eu coloquei aqui, porque a gente tem fundos imobiliários de vários setores diferentes. Então a gente tem de shopping, de galpão logístico, de laje corporativa, tem fundos de fundos, tá? Que são fundos de títulos e valores imobiliários, então a gente vai ver eles já já. E tem os fundos híbridos. A gente quer ter um pouquinho de cada coisa aqui. Eu coloquei aqui até o fundo 1 e o fundo 2, porque pensa o seguinte, a gente tem quantos setores? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 setores. Se você tiver 2 fundos imobiliários de cada setor, tá ótimo já para sua carteira, porque você vai ter 10 fundos diferentes, tá? Então são 10 fundos imobiliários. Então pensa que 100% do seu dinheiro, vamos supor que você coloque lá 100% da sua grana em fundos imobiliários. Dividido nesses 10 ativos, isso vai dar quanto? 100%. Dividido por 10 dá 10%, né? 10% em cada ativo. Então você vai estar diluindo o teu risco tendo 10 fundos imobiliários, porque mesmo que algum desses fundos vá à falência um dia, né, que seria o risco máximo, sei lá, vamos supor que você tenha aí um fundo de laje corporativa, são prédios lá na Paulista, prédios grandes com escritório. Vamos supor que o prédio caia o prédio, né? O prédio seja demolido. Você perdeu tudo que você tinha, né? Porque você tinha lá um fundo que tinha esse prédio e o prédio caiu.
Você perdeu o que você tinha, é o seu risco de perder os seus imóveis, certo? Mesmo que isso aconteça, vai ser um prédio dentro de um fundo e você tendo vários prédios no fundo, você tendo vários fundos, você está extremamente diversificado, tá bom? Então o risco aqui torna-se algo bem baixo mesmo. Então agora que a gente já viu aqui esses 5 setores diferentes, tá? Ah, Diego, mas não sei o que é shopping. Pelo amor de Deus, shopping você tem que saber o que é. Galpão logístico são aqueles galpões que a gente vê na beira de estrada. Geralmente são galpões que armazenam coisas para serem comercializadas na internet, distribuídas aí quando você compra no Magazine Luiza, na Americanas. Então, centros de distribuições, geralmente que ficam aí na estrada, né? A gente chama de galpão logístico. Então, tem fundo imobiliário focado em alugar só esse tipo de coisa aqui. Laje corporativa, a gente vê geralmente são aqueles prédios com escritório, né? Que vai ter uma empresa em cada andar. A gente vê por aí. Fundo de fundo, geralmente, como o nome diz, é um fundo que contém cotas de outros fundos. Então, ele diversifica mais ainda. E é bem legal investir neles porque eles geralmente misturam renda fixa com renda de fundos imobiliários, tudo aqui voltado no setor imobiliário, tá? E a gente tem aqui esses fundos híbridos, que eles também têm CRI, né, que são os CRIs, LCI, para investimento em financiamento imobiliário, eles também têm cotas de outros fundos imobiliários, eles também têm imóveis, então é uma mistureba geral, é o fundo híbrido que a gente chama, né? Então, vamos lá no site, vamos começar a selecionar e brincar com os filtros que a gente tem, tá bom? Já que a gente já tem os nossos critérios e os nossos setores. Eu tô aqui no site do Funds Explorer, então olha só, eu vou entrar aqui ó, nessa ferramenta que chama Ranking de FIIs. E ela é legal porque a gente vai conseguir comparar através dela, tá? Para selecionar. Então, olha só que interessante. Aqui em cima a gente tem aqui ó, todos os setores. Tá vendo que tem aqui ó, shopping, títulos e valores imobiliários, que seriam os fundos de fundos, né? Laje corporativa, logística, tem tudo aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos olhar para shopping. Então eu vou selecionar aqui o de shopping. E aí, para facilitar, eu vou tirar todas essas colunas e eu vou colocar as colunas que eu quero olhar. Olha só, vamos colocar aqui liquidez diária, que está nos nossos critérios. O dividend yield, é importante a gente ver o dividend yield atual, é o quanto de rentabilidade mensal aquele fundo está pagando hoje. É interessante olhar o dividend yield dos 12 meses, lembra que eu te falei que tem que estar acima de 6%? Então vamos ver dos últimos 12 meses. Vamos ver aqui o patrimônio líquido, tá? O P sobre VPA, que é aquela questão se tá barato ou se tá caro, tá bom? E vamos olhar também aqui, ó, vacância física e quantidade de ativos. Então são essas as colunas que a gente quer olhar, tá bom? Olha que interessante. Aqui eu já vou ter vários fundos todos de shopping e eu já consigo ordenar. Vamos ordenar pelo nosso critério 1, que seria a liquidez diária. Então eu vou clicar aqui 2 vezes, ó, e ele já colocou da maior para menor. Então a gente vê, ó, que a gente já consegue começar a ranquear os nossos fundos com base nos nossos critérios. O que a gente quer ter? Liquidez diária alta, patrimônio líquido alto, vacância baixa e dividend yield alto, né? A gente já viu isso tudo aqui. E quantidade de ativos alto também. Com isso, a gente já consegue começar a selecionar. Então, olha só, esse HSML, a gente vê que ele tem liquidez diária muito alta. Tem muita gente negociando ele, tá? A gente vê que o dividend yield dele tá bom, 0,84, ó, nos últimos 12 meses, 8,75%. Isso aqui tá ótimo. Dado que há 12 meses atrás a Selic estava em torno de 2%, 3%. Então, esse fundo está pagando muito bem nos últimos 12 meses, dada a Selic que a gente estava tendo há um ano atrás, tá bom? Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Olha só, o patrimônio líquido dele também tá bom, tá? Acima de R$1 bilhão, aqui ó, maravilhoso. PVPA também tá bom, 0,91. Lembra que eu te falei, entre 0,90 e 110 e 1,10, né? A gente tem um PVPA bom. Aqui a gente estaria pagando menos do que vale. Ou seja, a gente estaria pagando com desconto, quase 10%, aqui 9% de desconto, tá? E a gente tem aqui ó, a vacância física de 4,50, ou seja, 4,5% dos imóveis estão vagos. É uma vacância boa, né? Baixa. Se a gente parar para pensar, ó, XPML tá 13,9, 8,30 já tá um pouco mais alta. Você percebe como é legal começar a comparar os fundos aqui? Tá? Eu acho que o que pega nesse HSML11 é essa questão dos ativos, tá? Ele tem 6 ativos, então tá bom, porque lembra, acima de 5 eu já considero bom, mas quando a gente pega um XPML11 e um VISC11, a gente vê, ó, que eles já têm mais shoppings, tá? Em vários lugares aí, ó, 16 shoppings, 15 shoppings, tá? Então, eu ficaria entre esses 3 aqui, tá? Por quê, Diego? Porque você percebe que a gente tem dividendos bons aqui, tá? Eles têm acima, ó, 2 bilhões, 1,8 bilhões, 1,5 bilhões. Quando a gente pega esse aqui, ó, ele
Ele tá atrativo também, a gente vê que a vacância dele tá baixa, mas ó, um ativo não rola, tá? Então esse aqui já passa no nosso filtro, já fica para baixo, tá? Então eu ficaria entre esses três, tá? Vamos de laje corporativa agora. Bora aqui, ó, logística, vamos tirar a logística, vamos para laje corporativa. Você vê que, gente, não muda muito, tá? É sempre a mesma coisa aqui, tá? Que a gente vai ter. Então olha para os mais líquidos, ó, Vino 11, tá? Patrimônio menor, tá? Você vê que tem aqui, ó, 1,5 bilhões, 1 bilhão, quase 2 bilhões. Então a gente vê que tem uns com um patrimônio líquido maior que tendem a ser os mais seguros, tá? Quanto maior o número de cotistas, maior o patrimônio líquido e assim por diante, maior a segurança envolvida naquele fundo, tá bom? Mas qualquer um desses acima de 500 mil aqui, ó, eu acho que tá ok. Então esse Vino a gente pode pegar, ó, 9, 7, 6,58... 11,76 esse daqui, ó, tá? Eu colocaria, acho que esse aqui, por essa questão, a liquidez alta, dividend yield alto, PVPA, ok também, dentro dos conformes, vacância 0%, 64 ativos, tá? Eu colocaria esse BBPQ aqui, com certeza. Mas você percebe que, assim, gente, não tem muito para onde ir, tá? É essa análise que você vai fazer. Você pode até investigar cada um dos fundos. O importante é você diversificar. Ter pelo menos 2 de cada um dos setores. Você não vai ter um de cada setor. Você vai ter pelo menos 2, pelo menos 10 fundos ao todo. Você pode ter 3, você pode ter 4. Quanto mais de você diversificar, melhor, porque significa que você tem mais segurança também, tá? Você percebe que todos ficam ali pagando mais ou menos a mesma coisa. 9, 7, 6, 11, 10, 8... Nada muito absurdo. É só você ordenar aqui pela liquidez diária que dá certo, tá bom? Então eu pegaria aqui esse aqui, que está dando uma rentabilidade alta, e pegaria algum aqui também que tenha, acho que o Vino, talvez o Vino 11 eu colocaria por essa questão, tá? Com uma liquidez boa. Então, de lá já colocaria esse Vino aqui também 11, tá bom? Fundo de fundo, então vamos lá para os títulos e valores imobiliários. Valores imobiliários... A gente tem vários aqui, tá? Então, é só a gente ordenar aqui de novo. Eu gosto de um que é o BCFF, tá? A gente vê que, ó, mesmo lá embaixo, quando a gente ordena por liquidez diária, ainda assim, ó, 37.420, é muita coisa ainda, tá? Dividend yield dele é bom, quase 2 bilhões de patrimônio líquido, tá? Aqui não tem vacância física porque é um fundo de fundo, então não faz sentido ter vacância física. Mas se você quiser olhar mais a fundo, você pode olhar e saber mais sobre o BCFF, ver no que ele investe, qual que é o percentual aqui que ele vai investir, tá? Quantos por cento ele investe de outros fundos e tudo mais. Dá para você entrar nesse detalhe. Eu não vou entrar, senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Mas o BCFF é um dos fundos que eu invisto, eu colocaria ele e colocaria algum aqui. Vamos ver aqui. A gente tem esse aqui que está pagando 17%, é bastante coisa. Você vê que ele está até aqui esticado, mas poderia ser, se você quisesse uma coisa um pouco mais arriscada, tá pagando mais, com dividendo mais alto. E lembra que o seguinte, tá? Fundo de fundo às vezes está pagando alto aqui porque a Selic está alta e eles têm fundos de papel, que seria a renda fixa aqui dentro deles, tá? Por isso que eles estão aqui pagando um pouquinho mais. Então, tá fazendo sentido eles estarem pagando tudo isso. Então, bora lá, BCFF 11. E eu colocaria também o VGHF 11, que tá pagando aqui uma fortuna. E tá bem cotado, tá bem patrimônio líquido acima de 500 milhões. Perdendo você não vai sair, né? Lembra, quanto mais fundos você tiver, menos arriscado você tá. Porque se você fizer alguma coisa errada, você tá fazendo uma coisa errada pequenininha, tá? Quanto mais ativos, mais diversificado você tá e menos arriscado você tá. E a gente tem aqui de fundo híbrido, que a gente não pode deixar de colocar o MXRF11. Vamos ver, ó, com certeza ele vai aparecer no topo, sabia? MXRF11 aqui. Então a gente tem aqui, ó, o MXRF11 aqui no topo, é bem interessante, a gente já viu, já tem vídeo dele aqui no canal, então nem vou falar sobre ele. Bora colocar ele aqui, tá? Se você quiser ver mais vídeos sobre ele, você vê aqui embaixo, MXRF11, tá bom? Então ele vai ser um da nossa lista, MXRF11, com certeza. E a gente tem também aqui, tá? Ó, vamos dar uma olhada, tem vários fundos aqui pagando... Caramba, agora que eu vi aqui que a nossa coluna desregulou completamente.
Eu não sei o que aconteceu, mas desregulou aqui, tá? Vamos lá. Estamos ordenando pela liquidez diária, MXRF11 é que tem mais. E ele tem mais também porque a cota dele é baratinha, tá, gente? Tem que colocar isso no papel. Game 11, HGR11. Gente, qualquer um desses, tá? Você vai ver que você não vai sair. Esse daqui 0%, tá? Pelo amor de Deus. Não colocaria, mas é 0% porque ele é um fundo muito novo, a gente não tem histórico de 12 meses, tá? Se você olha aqui o último mês, ele teve 1,32%, mas é isso, dado que não tem histórico dele, você vê que nos últimos 12 meses está zerado porque ele está há menos de um ano no mercado, eu não entraria num fundo desse agora, pelo menos por enquanto, tá bom? Aqui, ó, esse aqui que tem 2 bilhões de patrimônio líquido, HGRU11, poderia ser um também. KNRI, tá? Eu colocaria o KNRI porque tem 4 bilhões de patrimônio líquido. Quando a gente ordena, inclusive, pelo patrimônio líquido, deixa eu ordenar aqui pelo patrimônio líquido, o KNRI é o que fica em primeiro lugar. Então, é isso, KNRI. Tá? Então, essa daqui é a listinha que a gente montou com base nos critérios que você já viu aqui em cima. Isso aqui, em hipótese alguma, é uma recomendação de compra. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não é para você copiar isso aqui, comprar e acabou. É para você entender os conceitos desse vídeo e agora você ir lá no site do Fundos Explorer, começar a brincar e começar, de fato, a conscientemente entender qual que é o fundo imobiliário que você vai investir. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu comentário aí embaixo. Qual que são os fundos que vão estar aí na sua carteira? Deixa o comentário que eu quero saber a sua resposta, tá bom? E eu vou deixar um vídeo aqui que mostra mais a fundo quais são os critérios, o que é cada uma dessas coisas que a gente viu lá naquele site, naquelas colunas, tudo direitinho para você selecionar os melhores fundos imobiliários. É uma aula de análise fundamentalista de fundos imobiliários. Então, vai lá, continua aprendendo que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Falou, tchau, tchau!